Pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Esse canal aqui eu compartilho a minha experiência aí como desenvolvedor de software, faço projetos práticos, como o exemplo do sistema comercial, é uma sequência em Lazarus que tem mais de 80 vídeos. E agora, nessa era da IA, eu estou começando com novos estudos, novos vídeos aqui sobre assuntos relevantes do momento e ao mesmo tempo eu uso para estudar, aprender mais, então com projetos práticos. Vamos para o próximo vídeo aí. Aqui tem um diagrama, né, desse do filter chain completo, né? Então iniciando aqui no browser, app mobile ou API client, faz uma request HTTP que vai cair na filter chain, né, do Spring Security. O Security Filter Chain, que é o equivalente à recepção do prédio, intercepta e passa isso para o Authentication Filter, que é o recepcionista que pede o documento, e passa esse documento para um gerente de segurança. Esse gerente de segurança vai passar ali para o provider, o especialista específico, né, de acordo com o tipo de documento que precisa ser validado. Esse especialista, eu posso ter o especialista em Session Based, que uma analogia é pulseira de parque, tá? Isso aqui a gente vai entrar em detalhes depois. Pode ser um JWT Token, um especialista em JWT Token, que seria um especialista em passaporte, por exemplo. Um especialista em OAuth 2 ou IDC, login pelo Google, por exemplo, que é um provider externo. Ou, se estiver chegando aí em formato mais simples, né, que seria o Basic Auth, que é como se a pessoa tivesse que falar a senha dela em voz alta. Um API Key, que seria uma chave mestra de prestador, ou um LDAP-AD, que seria uma carteirinha corporativa de uma empresa, por exemplo. Depois a gente vai entrar em mais detalhes nesses 6 tipos aí. Então, esse provider aqui, depois dele identificar qual desses aqui que ele vai ter que implementar, né, qual tipo de autenticação que ele vai ter que validar, ele vai para uma consulta. Essa consulta basicamente é verificar se esse usuário existe, se a senha dele está correta. Então, ele vai acessar aqui uma lista de funcionários cadastrados, verificar se o documento dele está correto, se a foto está ok, se o nome dele está certo, esse tipo de coisa. Então, a consulta que ele vai fazer, dependendo do tipo da autenticação que chegou, ele vai fazer um tipo de consulta também. Essa consulta pode estar em banco de dados, pode estar em memória, pode estar num LDAP ou AD, ou pode estar num provider externo, como o Google, por exemplo. Então, dependendo do que chegou, ele vai consultar aqui onde tiver que consultar, e isso vai dar um retorno. Essas credenciais são válidas ou não? Se forem válidas, cai naquela questão de existe o usuário e ele pode acessar o sistema. Mas ele pode acessar o que ele está querendo, que é verificar as rules dele aqui. Aí ele cai no Authorization Filter. Se sim, se ele tem autorização para fazer o que ele está pedindo, ele vai para o seu controle. Se não, ele vai no 403. Ele tem autorização para acessar o sistema, mas não aquela parte que ele quer acessar. E se ele não encontrou o usuário, ele vai dar o nome que o nome nem existe na lista. Ok? Então, aqui os 6 tipos de autenticação do Spring Security, né? O Session Based, servidor cria uma sessão em memória como um cookie JSession ID. É um tipo de autenticação simples e stateful. Stateful que ele mantém o estado, tá? Aí aqui tem a analogia para facilitar de entender isso, que é como a pulseira de parque. Basta mostrar nas próximas vezes. Então, a primeira vez que você chega numa festa que usa pulseira, num parque que usa pulseira, você vai ter ali toda uma autenticação mais complexa na primeira vez. Mas depois que você está com essa pulseira no braço, ali dentro você só mostra a pulseira e já vai ser atendido. Né? Então vai ser mais rápido. Já o JWT Token é um token autocontido com claims assinados. A stateless, ele não guarda estado, igual o anterior era stateful, esse é stateless. Qualquer servidor valida. Então, aqui o exemplo é como um passaporte. Quando você vai utilizar passaporte em aeroporto, por exemplo, todos os pontos em que você for parado, que precisar de verificação do passaporte, ele vai ser verificado da mesma forma que ele foi verificado no começo. Ou seja, nesse caso aqui, a autenticação é feita toda vez que o usuário tenta acessar alguma coisa. Já o OAuth 2 ou IDC, a delegação de login é provider externo, como o Google ou Azure AD, por exemplo, ou um SSO corporativo. Você não dá mais a senha ao site, o Google confirma quem você é.
É aqueles logins, né, que hoje em dia é muito comum, você entra ali num site, vai logar com o Google, aí vai lá no Google, valida, o Google vai falar se eu sou quem eu estou falando que eu sou. E aí o site vai confirmar que eu sou quem eu estou falando que sou. Aí o Basic Auth, né, os tipos aqui embaixo, o Basic Auth é uma senha criptografada em base 64 a cada requisição. É simples e inseguro, sem HTTPS, tá? É um dos mais simples tipos de acesso que tem aí. É aquela analogia da senha em voz alta, né? Gritar a senha no corredor aberto, lá para quem está lá no fundo. O API Key é uma chave fixa no header que identifica o sistema chamador. Isso aqui é machine to machine, é mais para autenticação entre sistemas, né? Não é uma identificação de pessoa. O LDAP/AD é uma autenticação contra um diretório corporativo, um Active Directory, por exemplo. Então, a analogia dele é como se fosse uma carteirinha corporativa, baseado nessa carteirinha corporativa, que é validado o que você pode fazer ou não. E onde ficam os usuários? Aí tem os tipos ali de onde podem estar guardados esses usuários de acordo com o tipo de autenticação que estiver sendo usada, né? O User Details Services lá naquele diagrama. Então pode ser num banco de dados, com uma tabela de senha, vai estar em formato hash, né? Com rules, perfis de cadastro, alterações de senha, bloqueio de conta, esse tipo de coisa pode estar tudo no banco de dados. É o mais comum, tá? Em memória, que é usuários definidos num código ou no application YAML, apenas para ambiente de desenvolvimento, esse tipo aqui de guarda em memória. No LDAP ou no Active Directory, é um diretório corporativo, né? Não precisa manter a tabela, a empresa gerencia isso. Isso aqui é por exemplo, o Active Directory da Microsoft, lá ali define que o usuário tem acesso e às vezes os sistemas internos da empresa podem estar login dos sistemas internos da empresa podem estar associados ao Active Directory. Então, quando você loga ali no Windows, por exemplo, o Active Directory já sabe quem você é, e aí para você acessar os sistemas internos da empresa, ele não fica pedindo para você se logar novamente. Você já vai estar logado no AD da empresa. E o provider externo, o Google, por exemplo, que é um dos mais comuns aí, Google, Facebook, é aquele caso lá do o provider que diz quem você é, entendeu? E ele também pode exigir ou não o MFA e ele também que cuida de recuperação de senha. Isso não fica com o seu sistema, certo? Então, ponto-chave. O Spring Security é modular. Escolha o tipo de autenticação, Session, JWT ou ALF2 e a fonte de dados. Se vai ser um banco de dados, se vai ser um LDAP, se vai ser um provedor externo, independentemente. O filter chain é sempre o mesmo, ele sempre vai ter aquelas camadas ali. O que muda é a implementação de cada componente, de acordo com o tipo de autenticação que você estiver usando. Aí a analogia, né, como peças de Lego, é uma estrutura, a estrutura é a mesma, o que muda são as peças internas. Então, o próximo passo aqui é a gente entrar na autenticação session-based, como o servidor cria, mantém e valida as sessões. Então, a gente vai entrar aqui na teoria do session-based para depois a gente implementar um session-based aí, usando IA, igual a gente fez lá no começo com o Hello World do Spring Boot, ok?